O crime aconteceu na Praça Abílio Correia, no Parque das Orquídeas, por volta das 3 horas da tarde. André Luiz Godinho dos Reis, de 38 anos, era ajudante do motorista da transportadora de Passos e teria sido atingido por 3 dos 7 tiros disparados pelo sargento Fabiano Ramos, considerado um exemplo dentro da corporação. Na noite de ontem, o assessor de comunicação da corporação em São Sebastião do Paraíso esteve em Guaxupé e deu a versão do PM para os fatos. O militar ele estacionou o seu veículo na porta de uma escola, a porta do Colégio Dom Inácio, para deixar os seus 2 filhos. Retornou para o veículo e, quando ele foi abrir a porta do veículo, ele se distraiu, sendo que ele abriu a porta no momento que também passava um caminhão pela via. O caminhão, os componentes do veículo, eles se assustaram com a situação. Então, eles acenaram para o militar. Segundo o relato do militar, com palavras de calão, nesta ocasião, o caminhão continuou passando pela via e o militar fez um gesto para o caminhão. Segundo o militar, o gesto foi um aceno com a palma da mão estendida, indicando que ele havia entendido o chamamento de atenção. Os componentes do caminhão desceram e foram em direção militar para discussão. Percebendo que a situação não se resolveria, o militar chamou sua esposa e se retirou do local. O militar foi para sua residência, deixou a sua esposa e saiu de casa novamente. Ele foi até a região do Japi. Por coincidência, o militar acabou encontrando novamente com os componentes desse caminhão, porque o militar foi ao supermercado, aqui na Avenida Dona Floriano, e lá no supermercado haviam diversos caminhões estacionados. Por coincidência, um dos caminhões estavam os componentes da primeira discussão. No local, a discussão novamente começou e as provocações ao militar continuaram. A situação evoluiu de tal maneira que o militar chegou a fazer o uso do armamento. O militar, segundo o relato, ele foi ao supermercado para fazer compras e, por coincidência, houve novamente o encontro. Segundo os componentes do caminhão, houve, na verdade, o militar estaria seguindo eles. Mas, assim, até pelo tempo em que ocorreu a primeira discussão para o momento em que houve efetivamente o grande problema, né, a gente percebe que passou bastante tempo. Então, a gente prefere tratar essa informação com bastante cuidado antes de tirar qualquer conclusão. A discussão novamente iniciando, né, o militar continuou sendo provocado com palavras de calão, como ocorreram na primeira oportunidade. E, nessa ocasião, o militar pediu a ambos que se afastassem. Ele não foi atendido, né, eles continuaram provocando. E, em dado momento, um desses cidadãos começou a filmar a abordagem ao militar, provocando o militar, dizendo palavras de calão e deixando o militar em situação, em tese, desonrosa. No momento em que o militar solicitou a eles que se afastassem, eles continuaram provocando o militar, segundo relato, né? Continuaram provocando o militar solicitou que eles se afastassem, eles não obedeceram. O militar, então, se afastou, e nesse momento que ele se afastava, os cidadãos perceberam que ele tinha um volume na cintura. Então, eles acusaram o militar. Você está armado. O que você é? Policial civil? Policial militar? Por que você está armado? Né? Então, o militar percebeu que eles começaram a ficar mais nervosos ainda e continuou solicitando a eles que se afastassem. Só que eles não obedeceram, eles continuaram se aproximando do militar. Nessa ocasião, o militar ele sacou sua arma de fogo, ficou com a arma atrás do corpo, temendo que eles tentassem retirar a arma dele, considerando que eles estavam em maior número. Eles eram 2 e o militar estava sozinho. Nessa ocasião, o militar continuou se afastando e eles continuaram se aproximando. Eles continuaram provocando o militar. O militar, então, numa situação extrema, realizou 2 disparos. Nessa ocasião, dos 2 primeiros disparos, os 2 se afastaram, foram em direção ao caminhão, mas retornaram em seguida ainda mais nervosos, segundo o relato.
Nesta ocasião, o militar, então, realizou mais 2 ou 3 disparos e nos informou que tanto os 2 primeiros disparos quanto os 3 que ocorreram na segunda situação foram em direção ao chão. Ocorre que na segunda ocasião de disparos, um desses disparos que segundo o relato foi em direção ao chão, alguns desses disparos alvejaram o André, que era o passageiro do caminhão. Nessa ocasião, o militar se retirou do local, tentando preservar a sua segurança, né, e retornou para a sua residência. É o procedimento de praxe. No momento, ele está aqui no quartel de polícia militar. Nós estamos realizando o registro de evento de defesa social, popularmente conhecido como REDS. Estamos ouvindo a versão do militar, a versão da testemunha que esteve presente no local e vamos entregar a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, com todas as informações possíveis que nós conseguimos extrair do caso. Nós queremos deixar tudo bastante claro para facilitar também os trabalhos de polícia judiciária. O policial militar, como não poderia deixar de ser diferente, ele será submetido a um processo administrativo, até para que se possa esclarecer tudo o que aconteceu. Eu quero deixar bem claro que um processo administrativo, seja ele qual for, ele já não tem o objetivo de efetivamente condenar a ação do policial. Na verdade, o que nós queremos é esclarecer tudo o que aconteceu, deixar tudo límpido e mostrar para toda a sociedade que a polícia militar, como sempre foi, é transparente. Se o policial militar estiver errado na condição dele, obviamente poderá ser responsabilizado, provavelmente será. Nós sempre lamentamos, não somente nessa ocasião em que houve uma vítima fatal. Nós lamentamos em todas as ocasiões que nós, infelizmente, temos que usar a força. Nós, como uma polícia comunitária, polícia assim, próxima das famílias, da comunidade, nós prezamos sempre pelo policiamento preventivo, pelo policiamento de contato, de proximidade com a população. Sempre que nós precisamos, infelizmente, usar a força, nós não ficamos felizes, pelo contrário, nós ficamos tristes, preocupados, porque não é o nosso objetivo. Na verdade, é uma consequência que, infelizmente, às vezes acontece.